Imprensa argentina irritada com o Flamengo. Rodinei eleito o quarto lateral mais driblador do mundo. 300 jogos de Flamengo no Maracanã. Bruno Henrique, Davi Luiz e Pedro ainda são dúvidas para o jogo de amanhã. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, pedir para você aí que começou a assistir nosso vídeo, que deixa o seu like é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. E você que não é inscrito, se inscreva no botãozinho preto escrito inscrever-se aqui embaixo, acione o sino da notificação para assim você poder receber todos os nossos novos vídeos e, se possível for, compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas é muito importante para o crescimento do nosso canal Paraquedista Rubro-Negro. Rapaz, começar a falar aqui desse agasalho. Esse agasalho aqui eu ganhei de Marcelo Magalhães Machado, mais conhecido como Marcelinho Machado do basquete. Esse cara aqui, gente finíssima, muito gente boa. Então, vamos aqui para as notícias. Ainda ele me deu uma camisa que ficou na casa de uma ex. Se você estiver assistindo esse vídeo, se puder, devolve o meu manto sagrado que está aí, principalmente para você ser vascaína, né? Você não vai usar o manto sagrado do Mengão, né? Deixando de brincadeira aqui, vamos para as notícias. Após rumores aí de que Nicolas de la Cruz poderia deixar o River Plate rumo ao Flamengo, a imprensa argentina repercutiu e a notícia com um tom aí de irritação. Exatamente, durante a transmissão aí de um programa de TV, a bancada afirmou que Sampaoli acordou, além de ressaltar a condição financeira do Flamengo, né, disparando sobre a facilidade de negociar com sacos de dinheiro. Abre aspas, Sampaoli acordou e está querendo um dos seus, lá do River Plate, e ele tem dinheiro para gastar, você sabe disso. Ele tem contrato com o River até 2025 e, obviamente, está sempre no centro das atenções. Acho que a ideia do técnico é mantê-lo até o final do ano para não reforçar um rival na Libertadores. Mas não tem como se eles jogam um saco de dinheiro na sua cabeça. Ou seja, ele quer dizer que é até difícil de recusar, né, uma proposta do Flamengo com as condições financeiras, podendo aí jogar um caminhão de dinheiro para trazer o jogador para o Flamengo, né? Então, não só a torcida... a imprensa argentina, mas também a imprensa paulista também tem se mostrado aí incomodada com as contratações do Flamengo. Agora, falar aqui sobre Rodilindo, né? Rodilindo aí foi eleito o quarto lateral mais driblador do mundo. Rodinei apresentou números aí impressionantes em dribles com média de um drible a cada 20 minutos e um aproveitamento de 67%. O lateral aí do Olympiacos, né? O Olympiacos da Grécia ficou atrás apenas de Javier Galán, do Celta de Vigo, da Espanha, João Cancelo, do Bayern, né, da Alemanha, e Eric Otiono, do AEK, da Suíça. Parabéns, Rodinei, parabéns à nossa diretoria, que não quis aí renovar o contrato de Rodinei. Rodinei, ele terminou seu contrato e não houve uma renovação. E nós estamos aí penando por falta de laterais. Então, vamos mudar aqui de assunto. Bom, o elenco do Flamengo se apresenta daqui a pouco no CT Ninho do Urubu para fazer o treinamento onde o técnico Jorge Sampaoli vai aí definir os 11 que iniciarão a partida contra o Corinthians. Sabemos que ele também segue a cartilha aí de Jorge Jesus e ele aplica treino antes no dia da partida, ele também aplica treinos. E Bruno Henrique é dúvida para o jogo, né, do Corinthians, para o clássico aí interestadual. Bruno Henrique ainda pode desfalcar o time comandado aí por Sampaoli. Exatamente. Nas atividades do elenco nesta sexta-feira, ontem, né, Bruno Henrique aí fez trabalho somente na academia. Com isso, o atacante é dúvida da equipe do Flamengo até a partida contra o Corinthians. O Flamengo aí ainda terá algumas sessões de treinamento, no caso hoje e amanhã antes da partida, e o camisa 27 aí segue processo de retorno gradual aos gramados após se recuperar aí da grave lesão no seu joelho. Além de BH,
Jorge Sampaoli também tem outras dúvidas para a partida contra o Corinthians. Apesar de terem aí iniciado o processo de transição, Pedro e Davi Luiz ainda podem ficar fora da lista de relacionados do argentino. Enquanto o centroavante aí se recupera de uma pequena lesão no adutor da coxa, o zagueiro cuida de problemas musculares na coxa direita. Mateuzinho, teve uma boa notícia aí, tirou o gesso e iniciou a nova etapa de recuperação no Flamengo. Então, já deve começar aí o trabalho de fisioterapia, para poder voltar em julho. A previsão dele é que ele volte em julho, após aí ter sofrido uma fratura na tíbia da perna esquerda, na primeira partida da semifinal do estadual, no dia 13 de março. E a situação aí de Davi Luiz e de Pedro, Jorge Sampaoli deixou bem claro, Ele não quer botar nenhum jogador no sacrifício dentro das 4 linhas. A intenção dele é conversar com o atleta, saber se ele está bem realmente fisicamente, para assim poder convocar. Ele disse que só vai escalar o jogador, fazer aquela lista de relacionados, caso o jogador esteja 100%. Então isso deverá ser definido no treino de hoje. Não está descartada aí a presença de Davi Luiz, nem tampouco a presença de Pedro. Porém, serão avaliados hoje pelo Departamento Médico e pela Comissão Técnica de Jorge Sampaoli. Essa é a condição imposta por Sampaoli para que ele possa utilizar não só Pedro e Davi Luiz, mas qualquer outro jogador do elenco. O jogador tem que estar bem psicologicamente e principalmente fisicamente. Então vamos mudar aqui de assunto. O Flamengo aí pretende provocar uma reformulação no elenco, já na próxima janela de transferência. O período aí para a contratação será aberto no dia 3 de julho. Sendo assim, o desejo da diretoria rubro-negra é buscar jogadores jovens para reforçar a equipe. Além disso, os dirigentes aí podem até negociar com alguns atletas, tendo o intuito de uma futura venda para outro clube. Cara, uma das melhores coisas que o Flamengo está fazendo aí nesse momento é essa reformulação. Como eu trouxe em um dos meus vídeos ontem, o Flamengo aí tem procurado contratar jogadores jovens. Eu acho que essa reformulação, não só no Flamengo, mas em qualquer outro clube, tem que ser feita de 4 em 4 anos. Dependendo da idade do atleta, vamos botar aí, passou da casa dos 30, sem querer desmerecer os medalhões, passou da casa dos 30, cara, já tem que ser negociado. Estourando aí 32, dá para segurar 32, 33, mas passou disso aí, não tem condições. Nós estamos vendo jogadores aí que não têm rendido e a tendência é que eles venham cair cada vez mais de produção. Não adianta, a idade pesa e pesa muito. Então aí, com isso, os jogadores considerados mais velhos podem ter os dias contados na Gávea, tanto que alguns atletas aí estão em contrato chegando ao fim e as conversas para uma eventual renovação ainda não estão sendo feitas, estão frias. E este é o caso aí de Everton Ribeiro, que está com o vínculo se encerrando em dezembro, e até mesmo o Marinho. Isso porque o atacante é tido aí como carta fora do baralho pela diretoria rubro-negro, que pretende aí rejuvenescer o plantel do Flamengo. Então, os medalhões estão indo embora. Eu tenho uma matéria aí que eu trouxe para o final, que fala sobre um jornalista aí com relação aos jogadores do Flamengo que podem estar de saída realmente definitiva e o que ele pensa sobre isso. Então, o Flamengo amanhã completa 300 jogos no Maracanã. Vou trazer aí alguns números para vocês, Os jogos marcantes aí do maior campeão é quem mais atuou aí no estádio. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians amanhã às 16 horas. Então, o Flamengo é um dos times que mais atuaram no Maracanã e é um dos times que mais ganhou título no novo Maracanã. Exatamente isso aí. 300 vezes em casa. Na partida contra o Corinthians amanhã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo completará aí a marca de 300 partidas no novo Maracanã. Desde a reforma em 2013, o rubro-negro é o time que mais entrou em campo no estádio mais místico do país. O Flamengo foi o primeiro clube campeão
no novo Maracanã, em 2013, quando conquistou a Copa do Brasil, após derrotar o Atlético Paranaense por 2-0, com gols de Elias e Hernani, o Brocador. No ano seguinte, o Flamengo foi o primeiro a conquistar o Campeonato Carioca no Maracanã na final de 2014 contra o nosso arquirrival Vasco da Gama, com gol de Márcio Araújo. De lá para cá, foram vários momentos nesses 10 anos de relação de glória e derrotas marcantes. Infelizmente isso, né? Então aí o Flamengo, além de ser uma... Cara, teve as derrotas ali do Flamengo que vamos esquecer, que é chato, né? Então, vamos seguindo aqui. O Flamengo aí já soube do único pedido para transferência, se cair na conta do River Plate 13 milhões de euros, no caso aí 70 milhões de reais, por apenas 50% dos direitos econômicos do atleta de apenas 25 anos. O Flamengo tem totais condições, se realmente quiser fechar logo, de obter aí o sucesso nas tentativas. Então, o Flamengo, para conseguir tirar aí o jogador do River Plate aí, ele vai precisar desembolsar essa grana que eu acabei de citar, cara. E não é pouca coisa não. River Plate não está pedindo pouco aí pelo De La Cruz, né? 70 milhões de euros. Mas como eu falei no início da matéria aí, que a imprensa argentina está meio chateada com o Flamengo aí, e pelo poderio econômico do Flamengo. Então, com certeza, em breve o Flamengo estará aí fechando o contrato com o De La Cruz. O atleta já sinalizou com sim para o Flamengo, né? Agora falta o acerto do Flamengo com River Plate. Na próxima janela de transferência aí, vamos ter bastante novidades. Então, mudando de assunto aqui, a Globo toma atitude inédita para jogo do Flamengo contra o Corinthians pelo Brasileirão de 2023. Pela primeira vez neste Brasileirão, um jogo será transmitido pela Globo para todo o território nacional, 26 estados e mais o Distrito Federal. Pô, a Globo não é boba, né? São as duas maiores torcidas do país, ela não vai querer perder essa oportunidade. E com certeza aí a Globo vai bater recorde de audiência nesse jogo de amanhã às 16 horas. Eu vou trazer mais coisas sobre Flamengo e Corinthians no vídeo da tarde, né? Então, mudando de assunto aqui, o jornalista indica a lista de dispensa no Flamengo. Renato Maurício Prado é favorável a uma profunda reformulação no elenco do Flamengo, né? Na visão do jornalista, aí, há muitos jogadores que não possuem condições, principalmente físicas, de seguirem vestindo a camisa rubro-negra. Muitos deles, inclusive, estão em seu último ano de contrato. Abre aspas aqui. A cláusula do Davi Luiz é um símbolo de má administração do departamento de futebol do Flamengo. É inacreditável. O Felipe Luiz daqui a pouco pode assinar um pré-contrato. Rodrigo Caio, Bruno Henrique, destes todos, o único aí que eu renovaria é o Bruno Henrique. Rodrigo Caio não dá mais, gente. Não adianta. O Felipe Luiz também vejo cada vez mais com dificuldades. O que poderia ser feito aí é um contrato abrindo a possibilidade dele fazer parte da comissão técnica do Sampaoli, avaliou aí Renato Maurício Prado. Ele disse também, Davi Luiz, eu mandaria embora. O Marinho parece que o Flamengo já foi avisado que o seu contrato não será renovado. Talvez ele seja liberado até mais cedo para o Bahia. Mas o que pega é a questão salarial. E foi por isso que ele não se transferiu da outra vez para o Bahia, né? Sabemos que o Bahia fez uma nova proposta, né? Então, assim, e o Felipe Luiz, ele realmente deve fazer parte da comissão técnica das categorias de base, pois ele se formou recentemente aí como técnico. Seguindo aqui com a narrativa de Renato Maurício Prado, ele disse também, além deste, Vidal é o mais um que não agrada. Recentemente escreveu uma coluna detonando a escalação do chileno entre os titulares no clássico contra o Botafogo. Ele disse o seguinte aqui, ó, abre aspas, Sampaoli hoje mostrou um lado estúpido, inacreditável. A escalação é de se pensar se ele vai dar certo no Flamengo. Vidal novamente titular, não é possível que ele insista com o Vidal. É uma amizade da época da seleção chilena. O cara é menos um em campo, inútil, escreveu aí Renato Maurício Prado. Por outro lado,
RMP também defende a renovação de Everton Ribeiro, contudo, desde que com uma redução salarial, igual aconteceu com o Diego Ribas, né? Em uma conversa franca com o meio-campista. Eu não venderia o Everton Ribeiro. Eu até renovaria, né, por mais uma temporada, mas teria uma conversa bem séria com ele, talvez até diminuição de salário. Explicar para ele que será coadjuvante a partir de agora, concluiu o Renato Maurício Prado, né? E essa cara, é complicada. Eu vejo aí preocupante essa renovação de alguns atletas. Eu até renovaria sim com Everton Ribeiro, né? O outro que eu renovaria também aí é Rodrigo Caio. Infelizmente, depois que ele se recuperou dessa lesão, ele não tem tido grandes oportunidades. Então tem que ver como é que o cara tá física e tecnicamente, não tá dando oportunidade. Mas aí, Davi Luiz, Felipe Luiz, esses daí também não tem como mais. Marinho, então, esse já era para ter saído lá atrás, quando o Bahia tentou, o Flamengo poderia ter reduzido aí alguma coisa para poder beneficiar o Bahia, para poder ter a saída dele. Mas não foi feito. Então, galera, essas são as notícias que eu tenho para trazer agora na parte da manhã. Voltarei mais tarde, né, no vídeo da tarde, com muito mais notícias. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!